gente veio conversar hoje com vocês como está a nossa vida, né? Como ela está? Porque esses momentos que se apresentam no nosso cotidiano, eles são os breves instantes que vão nos dar o aval para que a gente possa, quando sair daqui, ter um pouquinho mais de refrigério, ter uma vida um pouco mais feliz, mais harmônica lá no plano espiritual, e que a gente possa entrar lá menos conturbado, né? Então, eu sempre recomendo às pessoas, e hoje a gente se policia muito mais, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, né? Lá no nosso centro, nós fazemos um trabalho como esse, de palestra, de evangelho e tudo, né? E muitas vezes é comum a gente conversar sobre o trabalho, sobre o que ocorreu. Nós temos lá um grupo de WhatsApp do nosso trabalho da quinta-feira, que nós só conversamos e fazemos observações sobre o trabalho. Então, não é para dar bom dia e aquelas manifestações, mas puxa, no trabalho de ontem eu tive uma percepção assim, assado, assim, 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 assado. Então, a gente conversa muito sobre o trabalho, porque a gente, às vezes, não tem muito tempo de sentar para conversar com os companheiros sobre o trabalho. Então, ali, a gente estabelece, olha, a regra é falar sobre o trabalho, né? Puxa, eu estava lá na Câmara de Paz, senti isso, senti aquilo, e aí um observa, o outro observa, e olha, eu vi que tal coisa no livro dos médios, a gente vai trocando informações. E aí, num determinado dia, nos chamou a atenção que uma companheira nossa escreveu assim, puxa vida, acabei de sair do Evangelho, aí lá depois do Evangelho nós temos a sopa do Chico Xavier, né? Então é servida a sopa, todo mundo desce lá na cozinha, que é o momento mais de recriação, que todo mundo senta lá, conversa com assistência, as pessoas que vão no centro e tudo, né? E ela falou, puxa, e o tema da palestra também era um tema da família. E ela falou, mas tio Fábio, que é como eles me chamam lá, tio Fábio, cheguei em casa, meu filho, sei, pois é, falou um negócio e eu já retruquei, e daqui a pouco, quando eu percebi, ele estava saindo correndo pela rua, dizendo que ia se matar, e eu atrás dele, aquela agonia, aquela coisa e tudo, e moral da história, a situação foi se arrefecer lá pelas 2h. E aí a gente fica observando, né? A gente faz as ponderações e tudo, a gente sai do Evangelho, e a gente acha que, nossa, minha pilha está carregada, né? Saí daqui, tomei o passe, ouvi a boa palestra e tudo, agora vou descansar, é céu de brigadeiro. E muitas vezes nós vamos lidar com situações que vão fugir a essa tranquilidade. E nós precisamos estar alerta, porque a gente sempre comenta e a gente sempre esquece. As trevas trabalham. Elas trabalham para desarmonizar a sua casa, o seu trabalho no centro, o seu trabalho, a sua dinâmica no seu trabalho, que você vai ganhar o pão material. As trevas trabalham. E nós precisamos estar alertas a isso. Não estarmos relaxados. Porque é no momento que a gente está relaxado que a gente age, a gente reage, né? A gente não pensa nas atitudes que vão tomar, e quando a gente vê, fala, ih, agora já foi. Estava distraído, fui pego de surpresa e reagi, não agi. E a gente precisa entender que quem reage são os animais, que Deus não dotou eles com o conhecimento, né? Então, ao homem, Deus deu para nós o poder de pensar, de se organizar, de refletir sobre a situação. E o animal, na maioria, ele age por instinto e a sua inteligência é muito limitada, né? Então, é por isso que a gente cuida do cachorro, do nosso cachorro, mas se a gente pisar no rabo dele, ele fatalmente vai rosnar ou vai querer beliscar a gente. Por quê? Porque ele não é como nós, que vai parar, analisar, pensar, né? Ele age instintivamente. E a gente, quando está distraído, a gente faz o quê? A gente age por instinto.
e quando vê, já foi. E nós precisamos sair de casa, entrar na nossa casa, no nosso trabalho, a gente precisa estar em sintonia com os bons, porque aí a gente não é pego de surpresa. Um dos nossos maiores modelos de espíritas que nós temos, ou de cristãos do nosso tempo, foi o Francisco Cândido Xavier, né? Não teve um modelo lá no nosso Evangelho, lá no nosso Livro dos Espíritos, na pergunta 625, os Espíritos perguntam, né? O Kardec inquire os Espíritos superiores, quem é o nosso maior modelo na Terra, né? Deixado o nosso maior modelo que Deus mandou para o homem na Terra, a fim de que a gente pudesse ter uma direção a seguir. Olha, preciso... E eles respondem, Jesus é o nosso maior modelo. Mas para os nossos dias contemporâneos de hoje, né, a gente fala, puxa vida, a gente conhece Jesus, o que fez, a sua grandiosidade, mas muitas vezes dá a impressão que Jesus está um pouquinho distante, né? Porque a gente não tem a vida de Jesus esmiuçada no seu dia a dia e tudo. São poucas informações importantíssimas, mas nos falta as muitas minúcias, né? E o Chico Xavier veio trazer para nós essas minúcias de como se deve comportar um cristão. Ele tinha Jesus como norte e vivia. E a gente tem detalhado todas as situações da vida dele, do cotidiano, como ele driblava as dificuldades, né? E a gente pode aprender muito com o seu exemplo, porque ele se espelhava muito no Cristo e acabou de servindo de um exemplo gigantesco para cada um de nós. Em comportamento familiar, com familiares difíceis, vizinhos difíceis, colegas de centro difíceis, autoridades difíceis, todos que o procuravam, como ele lidava com essa dinâmica. E a gente precisa lembrar disso no nosso dia a dia, para que a gente possa ter êxito na nossa encarnação, para que a gente possa agir diferente. E aí nós falamos, puxa, mas você acabou de sair do centro. O que a gente recomenda? Porque o palestrante, até da noite, parece que falou lá. Paciência. A gente precisa mudar a nossa relação com os nossos familiares mais difíceis. Porque todos nós sabemos que no nosso lar habita muito, na nossa família, né? No nosso lar e nos outros lares que compõem a nossa família, as casas de sogra, de cunhados, cunhadas, irmãos, isso, aquilo, gente, habitam pessoas que nós ajudamos a empurrar no barranco numa outra vida. Ele estava lá na ponta do barranco e a gente empurrou. E aí Deus, na sua misericórdia infinita, faz com que essas pessoas retornem à nossa família, a fim de que a gente possa buscar a nossa redenção amando essas pessoas. Né? Amando. E essas pessoas, quando se aproximam de nós, a gente não faz a mínima questão de agradar, de ter paciência com elas, de amá-las. E para muitos de nós o susto virá quando a gente vai passando para o outro lado. Porque aí vai vir a sensação de oportunidade perdida, de tempo perdido. Então, a gente precisa amar essas pessoas. A gente precisa ter elas perto. A gente precisa aguentar. Falei até nós comentamos, é o teste, Ana. Você sai de casa avisando filhos, maridos, estou indo no centro. Estou indo lá. Isso pressupõe o quê? Vou voltar uma pessoa melhor. Estou indo lá falar com Jesus, ouvir Jesus. E aí... muitos ficam na nossa casa esfregando as mãos assim, ó. Vamos ver a hora que ela voltar. Vamos deixar aquela situação que ela menos gosta e vamos ver como é que ela reage. Né? É assim que funciona. E a gente sabe que é assim, porque nós aqui que estamos no salão já fizemos isso e muitas vezes fazemos isso para testar as pessoas. Ah, o fulano foi em tal lugar? Ah, peraí. Vamos ver se a situação vai estar confortável, vamos ver como é que ele vai reagir. E a gente fica ali de butuca esperando a pessoa para ver como ela vai reagir na situação.
E esses são os nossos parentes. O filho vai lá e fala, pô, minha mãe saiu, ela foi na igreja, foi no céu, tá bom. Ela vive reclamando que eu deixo sempre a meia ali, a meia ali. Hoje eu vou deixar mais visível, vou deixar no meio da sala. Vamos ver a hora que ela chegar, qual vai ser a atitude. Se vai ser uma atitude cristã ou se vai ser uma atitude do nosso evangelho pessoal, não cristão, né? É assim, eles ficam nos esperando, aguardando para ver a nossa reação. E aí, quando a gente cai derrotado, como a nossa irmã que saiu correndo na rua, eu fico imaginando a cena, meu filho, não se mata, por uma situação que ela poderia ter evitado, né? Se tivesse mais sintonizada com o Evangelho do Cristo e tudo, ia saber que se tinha uma situação que poderia criar uma desarmonia, ela ia calar. Ela ia reagir diferente. Ô, meu filho, vem cá, a mãe te ama, aquela coisa toda e tal, mas não. Entrou na pilha. O filho deixou ela, pá, mãe, de novo, você deixa isso, vocês não me amam, isso, aquilo outro. E começa a discussão. E aí o filho já, você não me ama, eu vou me matar. E aí aquela confusão toda que nós poderíamos ter evitado. Quantos relacionamentos, quantas situações não terminam por causa de bobagem? Por causa de bobagem. Gostaria que nós aqui presentes, que todos nós já ficamos um tempo sem falar com alguém, né? De mal, não vou na casa do fulano, não vou falar com meu irmão, ou isso e aquilo. Analisemos as situações, bobagens. Bobagens. Passa uma semana sem falar com o marido, passa não sei o quê, tal. Se ele não vier falar comigo, eu não vou falar com ele. Se ela não vier falar comigo, eu não vou falar com ela. Aí eu passo, e aí a cara feia aumenta, e aí eu vou sair, não vou dar bom dia. Bobagens. Motivos tão pequenos. E a gente precisa perceber e entender que a qualquer momento essas pessoas podem não voltar para casa. E aí como é que vai ficar a nossa situação? Puxa, eu estava todo o tempo com a pessoa aqui e ficamos brincando por bobagem. Telefone toca, olha, seu marido está no hospital, seu companheiro, sua companheira está no hospital, aconteceu um problema, alguém... Aí pronto. Toda aquela bobagem que você ficou sem falar cai por terra e você quer ver a pessoa viva e a oportunidade de reconciliar. E às vezes não dá tempo. Não dá tempo. No nosso trabalho da quinta-feira, nós temos alguns médiuns que trabalham com receituário, dando receituário. E algumas pessoas colocam o nome dos familiares que já desencarnaram para ver se há possibilidade de vir alguma mensagem do plano espiritual. E os espíritos, eles são sábios e eles não nos dão a solução, mas eles nos dão toques, né? Eles não dão a solução pronta. Vamos refletir, vamos refletir. E os espíritos escreveram mais ou menos assim. Que todos nós precisamos considerar que muitos dos nossos parentes que estão do outro lado, no qual desejamos informações, há tempo não muito breve estavam conosco, dividindo a jornada aqui na Terra conosco. E muitos, né, ainda não têm condições de ser trazidos. Como é um trabalho mais voltado ao receituário, então dá dificuldade de se trazer esses irmãos, porque é uma outra equipe espiritual que teria que estar cuidando de trazer esses irmãos, e foram dando informações. Foram dando informações nesse sentido, mas no final fizeram uma observação importantíssima. Há que se analisar também se vós que anseiam, todos vós que anseiam mensagem desses irmãos que estão já no plano espiritual, se não estão tratando aqueles irmãos que estão encarnados com vocês dentro do próprio lar, se vocês não estão tratando eles como se eles já tivessem desencarnados. Nos levou a essa reflexão. Por quê? Porque muitas vezes o filho está ali, o companheiro está ali, a irmã está ali, e a gente trata eles como se eles fossem espíritos encarnados. Não dá ouvido, dá pouca atenção, não chama por uma conversa mais amorosa, não abraça.
E aí, se passa lá para o outro lado, a gente queria tudo isso. Puxa, eu queria que ele soubesse que eu amo ele, eu queria informação, saber se ele está bem, tal. E o que vai avalizar, muitas vezes, a gente receber essa informação do outro lado, é o amor que nós dedicamos a essas pessoas em vida. É a gente aproveitar essa oportunidade. Porque quando a gente ama, se entrega de maneira desinteressada aos nossos amores que estão à nossa volta, a gente nem precisa tanto dessas informações lá do plano espiritual para saber como está, porque geralmente, naqueles dias, naqueles momentos mais a gente fala, fulano está aqui, está comigo, minha mãe está aqui, fui fazer um bolo lá, um negócio, e percebi que ela chegou, está aqui, porque a relação de amor, ela permanece. E a qualquer momento ela pode se fazer presente. E não é necessário intercâmbio. Porque quando a gente ama uma pessoa que está viva, um companheiro, um filho e tal, quando ele está na dificuldade, a gente já percebe. Quando ele está na alegria, quando ele está cheio, a gente já percebe, começa a haver uma simbiose de pensamento, um encontro de pensamento. Puxa, cada dia mais eu entendo a pessoa, ele já nem precisa mais falar muito para eu saber o que ele quer, o que ele não quer. É a gente estabelecendo um contato mais direto através do pensamento. E se o companheiro parte, a gente vai continuar com essa mesma relação de pensamento com eles, de conversar com eles. É assim. Então, a gente precisa aproveitar a nossa vida, amar cada vez mais, desacelerar. Nós vivemos um processo muito acelerado e a gente perde. A gente estava conversando, esses dias nós temos uma caravana, fomos até Uberaba, a gente estava conversando lá com os companheiros e tudo, e eles relataram para nós que nunca viram. O Chico Xavier era uma das pessoas, acho que mais ocupadas do planeta, espiritualmente falando, e também na sua vida material. E o pessoal falou que nunca viu o Chico Xavier correr. Eu falei, mas meu Deus, eu pensava que ele saía da casa da prece, corria para a União, não sei o quê, e de lá ia atender fulano, tudo correndo, e ele ia. O pessoal fala que nunca o Chico Xavier saiu daquele passo. Atendia todo mundo que queria a sua atenção na rua, ele parava, nunca falou para ninguém, não vai dar para te atender, estou apressado, estou sem tempo, não. Parava, conversava, beijava a mão, e a gente precisa começar a fazer isso. Relaxar, analisar como é que está na minha vida. Será que eu estou muito acelerado? Nós precisamos fazer o tempo. A gente, um café da manhã, tem um café da manhã que a gente serve para os irmãos nossos que estão em condições mais complicadas materialmente do que a gente, passageiramente, e a gente tinha lá o café que servia lá. Café, chá, leite, suco, aquela coisa toda, pão, não sei o que lá. E aí era assim. Chegava lá de manhã, e aí começava, põe o copo, ia pôr em cima da mesa, e põe o copo, ia pôr em cima da mesa, e o copo e o outro do pão, e aquela coisa, aquela pressa, aquele negócio. E eu falava, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Mas, tá bom. 10 minutos, 50, 60, 70 pessoas já. Aí nós conversamos e conversamos, depois de 2, 3 anos fazendo trabalho, gente, precisa mudar isso. Não é assim. Estamos fazendo tudo errado. Quantos de nós estão dando bom dia para esses irmãos que estão chegando, abraçando, pegando na mão? Quantos? Nós estamos num automático que não faz. Enche o copo, põe em cima da mesa, estamos servindo 3, 4 tipos de bebida. Baixamos o decreto lá. A partir de agora, é calma. Toda pessoa que vem, nós vamos perguntar, o senhor quer tomar o quê? Leite, chá, café, suco, o que o senhor deseja tomar? Água. Eu quero isso. E assim foi. Olha, a mudança para nós foi da água para o vinho. Porque nós passamos a trocar energias com as pessoas. Saímos do automático. Começamos a perguntar o nome das pessoas, a abraçar as pessoas. Porque o trabalho é isso, nós precisamos desfrutar da nossa vida.
Sair daquela mensagem automática de bom dia para a família no WhatsApp, onde você põe lá no grupo, bom dia, povão. Não vale. Quer escrever no WhatsApp? Escreve uma mensagem pessoal. Põe o nome. Tia fulana, aqui é sua sobrinha, eu te amo. Espero que você tenha um bom dia. Para o colega de trabalho, a gente não pode cair nessa de terceirizar o bom dia. O WhatsApp vai dar bom dia para mim. É a gente mostrar para a pessoa, para as pessoas que é algo pessoal, o meu amor por você. Sou eu que estou te escrevendo, não é o telefone, sou eu. Eu te amo, fulano. Eu te amo, ciclana. Puxa, mas eu só vou conseguir dar 10 bom dia desse jeito, ou 2 ou 3, mas vai ser sincero. A pessoa pode até te mandar figurinha lá, mas ela vai, puxa, fulana de tal escreveu o meu nome. Então, ela não mandou para 10, ela mandou para mim. Ela não mandou para 100, ela mandou para mim. E a gente precisa fazer essa construção, essa reconstrução na nossa vida. Ser o agente pacificador da nossa família. Quando a coisa está fervendo lá, eu posso intervir diferente. Eu posso ser o bombeiro. Gente, para que briga, união, vamos se amar, vamos se juntar no Natal, no Ano Novo, nisso, naquilo. Eu tenho que fazer. Porque somos nós que estamos aqui no salão, estamos recebendo as informações do Cristo. Temos que pacificar no nosso trabalho. A fofoca parece que vem na nossa direção, a gente desvia. E quando não dá para desviar, ouve fraternamente, você não vai falar nada? Não, não vou. Está tudo bem. O fulano falou mal de você, faz parte. É assim mesmo. Falaram mal de tanta gente, não vai falar mal de mim? Um ser tão insignificante aqui dentro do departamento, deixe falar mal, está tudo bem. E a gente seguir na nossa batida. Esses dias, a criançada que participa da evangelização lá, eles fazem palestra também. Estamos lá por 15, 16 anos, já estão falando do Evangelho de Jesus, porque já escutaram o Evangelho de Jesus. Passam um mês inteiro na evangelização, lá na juventude, estudando o Evangelho, e a gente prepara. A última palestra do mês é de vocês. Estudem, vocês vão fazer a última palestra do mês. E eles estão fazendo muito bem. E a menina relatou o seguinte, que ela criou o hábito, uma menina de 17 anos. Está trabalhando no hospital. Então, todos os colegas dela de trabalho do hospital, ela faz questão de cumprimentar um por um. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vai um por um. E quando eles se reúnem na equipe da enfermagem para começar o dia, ela é a pessoa que chama para fazer a prece lá no trabalho. A princípio, foi só sarro. Um monte de molecada, junta lá a equipe dela espiritual, todos eles dão as mãos. Senhor Jesus, gostaria que todos nós tivéssemos um dia de trabalho bom, que a gente possa dar o nosso melhor e naquela linha. Tá bom. Aí ela contando. Era só sarro, mas eu perseverei. Era só tiração de sarro. A crente, eu não sei o quê, aquela coisa toda. Mas eu estou fazendo a minha parte. Um dia ela falou que estava muito nervosa. Estava muito nervosa. Tinha acontecido um problema, ela estava muito nervosa. E naquele dia, ela falou, quer saber, eu não vou cumprimentar hoje ninguém, que eu estou muito nervosa. E aí, quando o pessoal percebeu que ela chegou e não cumprimentou ninguém, o pessoal foi tudo nela. Nós estamos esperando você vir cumprimentar a gente. A gente acha que o bem que a gente faz não causa efeito em ninguém. Os colegas lá, puxa. Aí ela, me desculpe, Aí ela foi. E a mesma coisa foi na equipe de enfermagem. Teve um dia lá que ela falou que teve uma discussão com o menino do trabalho, que não foi atender, alguma coisa assim. Ela ficou muito chateada. E aí, quando foi no dia seguinte, o menino estava ela achou que o menino estava meio de bico com ela cumprimentou as pessoas, mas ela ficou com receio de cumprimentar o menino. E aí, depois de 15 minutos, 20, ele falou, estou esperando você vir me cumprimentar. Então, o bem que a gente faz nunca se perde. A gente é muito tímido para fazer o bem.
a gente está deixando de fazer o bem por medo, por causa desse julgamento. Que a gente sabe exatamente como funciona, porque a gente já cansou de apontar nossos irmãos de outra religião quando eles escorregavam. Aí, tá vendo? Está sempre com o negócio debaixo do braço, mas aí é o exemplo que está dando. E a gente tem medo de sofrer esse julgamento hoje. Então a gente é tímido. Eu não vou fazer isso, eu não vou ajudar o cara que está ali com o negócio, com uma moeda, eu não vou dar meu lanche para ele, porque vão falar que eu sou o quê? Eu não vou, briguei com a minha irmã, eu não vou mostrar humildade, porque eu vou chegar lá, ela vai achar que não sei o quê, que é falsidade, que é não sei o quê. Então a gente já começa a se culpar e não tem atitude boa. E nós precisamos ter essa atitude boa, porque ela é a nosso favor. Nós precisamos não ter medo de levar as bordoadas, porque é por isso que Jesus falava, advertia: eu não vim para trazer a paz, mas sim a espada. Porque o evangelho dele corta não é nos outros, é na gente. Então é por isso que a gente titubeia. Eu não sei se eu vou, estão me chamando lá no centro, mas eu não sei se eu vou. Porque a gente tem medo de assumir o Cristo. É difícil, mas é necessário. É necessário que nós sejamos o Cristo dentro da nossa família. É necessário. E escorregar faz parte. Faz parte. Nós temos também que ser menos cobradores de nós mesmos, né? Saber que vai fazer parte, que a gente não vai conseguir ser 100%, mas que a gente tem que ficar alerta. Eu não posso relaxar, eu tenho que ficar atento. Errei, falhei, não era para falar, mas falei. Mas agora eu vou retomar, porque eu já percebo que eu estou fazendo errado. O Chico Xavier falava assim, ele era muito engraçado, ele falava que a gente vive pedindo, né, na prece do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, né? E aí ele fala que o problema maior é que Deus manda o pão, mas a gente escorrega porque a gente quer a manteiga, né? Aí ele fala que é na manteiga que a gente escorrega, né? Ele era muito divertido. Então ele fala, a gente pede o pão, Deus dá o pão, mas a gente quer sempre mais. A gente quer sempre a manteiga. E aí é na manteiga que a gente... Eu fico imaginando o Chico naquela calmaria, ele fala, é na manteiga, né? Então, nós precisamos relaxar com relação a isso, né? Saber que nem sempre nós vamos conseguir ter um comportamento cristão, mas nós temos que estar alertas. O Bacelli conta um caso interessante com ele, que tinha um senhor que ia no centro, que ele vivia convidando o Chico Xavier para ir na casa dele. Chico, você precisa ir na minha casa, você, o Bacelli, tem que ir na minha casa. Gostaria que você fosse na minha casa, porque na minha casa eu tenho a maior biblioteca espírita de todo Uberaba. E eu acho que não é só de todo Uberaba, não. É do Triângulo Mineiro todo. Ninguém tem uma biblioteca igual a minha. E vivia convidando, se vangloriando que a biblioteca que ele tinha na casa dele, a biblioteca espírita, era a maior de toda aquela região. E um dia lá, Chico Xavier estava meio com tempo sobrando lá no centro, o irmão apareceu, puxa, vamos lá, vamos conhecer a minha biblioteca. E o Chico subiu no carro dele e foi. Chico e Bacelli foram lá. Chegando lá, ficaram impressionados. Realmente era uma biblioteca extraordinária. Tinha de tudo ali. E Chico já conseguiu ler tudo. Já li, Chico. Tudo que está aí, já li, reli, tudo, aquela coisa toda bonita. Tá bom. E aí viram a biblioteca, tomaram o cafezinho, aquela coisa toda, e vamos embora. Vamos embora, subiram no carro, Chico, Bacelli e o irmão querido, proprietário da maior biblioteca pessoal lá do Triângulo Mineiro. Bacelli fala que a hora que o primeiro carro passou, que deu a fechada, o irmão abriu o vidro e mandou o palavrão. O Chico Xavier não falou, olhou para o Bacelli e sorriu, mas o Bacelli fala, tanto conhecimento, tanta biblioteca, tanta coisa, mas, né? Então nós precisamos praticar mais. Eu tenho alguns amigos queridos
que eles passam a vida inteira, estou estudando. Pô, mas quando você vai nos ajudar lá no centro? Não, agora eu vou fazer um outro. E se fosse para a universidade, já tinha feito umas 5, ou 6, ou mais, de tanto que estudou. Que a cada 4 anos você recebe um título, né? E o povo está sempre estudando, o Espiritismo está sempre estudando, a doutrina está sempre estudando, mas a disposição para o trabalho é nenhuma, é pouca. Nós precisamos meter a mão na massa. Nós precisamos arregaçar as mangas e ajudar. É no centro, é fora do centro, é em casa, é no trabalho. Todo momento é oportunidade de servir. E a gente precisa disso, porque vai fazer bem para nós. Levem isso para vocês, não percam a oportunidade de auxiliar. Às vezes está lá no trabalho, fica sabendo, correu uma conversa, ou a mulher da coisa está sem dinheiro para vir, ou não tem alimento em casa, aquela uma coisa. Caiu no seu ouvido, é para você, não é para o outro. É a gente que pode resolver. A espiritualidade conta com isso. Fala, puxa, aquele ali foi no centro ontem. Nós estamos com uma dificuldade ali, acho que ele vai passar lá perto. Vamos fazer ele ouvir, vamos ver se ele consegue. É para nós, é por isso que chega. E aí a gente tem que se, puxa, acho que isso é para mim, acho que eu posso ajudar. Acho que eu posso ajudar. E aí é fazer como o Evangelho nos recomenda. Fazer com a mão direita ou com a mão esquerda aquilo que a outra não veja. Aí você vai lá, olha, eu vi que você estava com uma dificuldade, um amigo meu mandou para você. Olha, eu vi que você não tinha um sapato lá, eu peguei lá, isso aqui é para você, não sou eu que dou. Eu falei assim, vou dizer, não, sou eu que estou dando. Não, põe nas costas do outro, o outro que está dando. Até porque é Deus que está dando mesmo. Porque se a gente não tivesse força para trabalhar, para uma série de coisas e tal, a gente não podia ajudar. Né? Então, muito do que a gente produz não é nosso, né? Ou tudo que a gente produz não é nosso, é porque outros concederam permissão para que a gente pudesse estar naquele instante fazendo, para poder servir as pessoas. Então, é assim que a gente precisa começar cada dia mais. E é por isso que a gente tem que fazer essa pergunta. Como está a minha vida com relação a Jesus? Tá bom? Levem isso para vocês. Amém. Nós vamos entrar agora numa atmosfera maravilhosa de final de ano, de Natal. Reúnam sua família com alegria. Digam para as pessoas, eu te amo. Não esperando o retorno. Porque a gente sabe que aqueles companheiros que a gente tem ali no lar, ombreando com a gente, né? Muitos a gente queria ouvir, a gente abraça, eu te amo. E fica na esperança que ele fale também. Ele não vai falar, não é? Não vai falar. E a gente fica, mas não tem problema, o importante é a gente dizer. É a gente romper nessa barreira e fazendo com que o Evangelho de Jesus, essa espada, também consiga cortar, amainar esses corações através do amor. Porque não existe outra forma da gente se transformar e da gente transformar alguém se não for através do amor. A gente passar uma existência toda tentando mudar as pessoas a grito, chute, pontapé, incompreensão, e as pessoas ficam lá no mesmo lugar. Então, que a gente possa ir pelas vias do amor, que as vias de Jesus, de Chico, de Madre Teresa e de todos que serviram para nós de constelação, aí, de luz, para que a gente pudesse caminhar nessa escuridão que ainda é a Terra. Tá bom? Muita paz a todos, que Jesus abençoe. Obrigado pela oportunidade.